Fernando disse o seguinte: se o crescimento desordenado pode ser revertido e transformado em desenvolvimento sustentável. É uma boa pergunta e é um bom desafio. Quer dizer, eu acho que é possível, sim. Quer dizer, eu vou considerar que São Paulo teve um crescimento desordenado. E vou dizer que eu acho que tem chance ainda São Paulo de reverter isso. Então, esse crescimento desordenado ele pode ser aproveitado de uma certa forma. Existem regiões cujo aproveitamento tem um ciclo e não é possível você fazer agora, mas você pode pegar áreas em que o ciclo já se foi, e aí eu coloco, por exemplo, as zonas industriais, cujo ciclo já passou, e elas podem ser reurbanizadas e reaproveitadas dentro dessa ideia de criar esses novos polos de desenvolvimento autossustentáveis, para que a gente possa retirar da cidade muita gente que está se movimentando e melhorar a mobilidade como um todo. Então é possível você, do limão, fazer uma limonada, quer dizer, você pegar realmente áreas que estão deterioradas por um processo de planejamento ou mal efetuado, porque o seu ciclo já se esgotou, e reestruturar isso novamente. Abstraindo um pouco a questão da mega metrópole, mas pensando em metrópole, né, Grande São Paulo, você avalia que existe uma integração ou melhorou essa integração entre os municípios que compõem a metrópole de São Paulo, ou ainda temos que caminhar muito no sentido de se integrar esse planejamento? Eu acho assim, o que está de certa forma mais integrado por uma questão assim premente é a questão do transporte, né, que eu acho que tem um nível de integração melhor, e a questão de saneamento que caminha para uma integração. De resto, é muito precária essa integração, e eu acho que falta muito, nós temos que andar muito nisso. E quem tem que ser o agente indutor dessa integração? É o governo do Estado? É o governo do Estado. Nessa altura, nós temos uma Secretaria de Negócios Metropolitanos e agora uma Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano que deveria se ocupar disso seguramente. Quer dizer, você fazer planos metropolitanos, não só de transporte e saneamento, mas também de desenvolvimento urbano. Né? E a lei de zoneamento de São Paulo? Atrapalha, não atrapalha, precisa ser melhorada, precisa ser revista? Olha, nós temos uma lei de zoneamento que é fruto de um plano diretor. Né? Então, esse plano diretor, teoricamente, ele deve ser reestruturado agora em 2012. Né? Ele deveria ter sido revisto em 2006, 2005, 2006, e acabou caminhando, tá até hoje lá na Câmara, não foi revisto. Então, agora também não tem muito sentido revisar o plano diretor de 2011, se em 2012 tem que reestruturar tudo. Então, eu acho que é importantíssimo, porque nós estamos aqui batendo tanto que planejamento é importante, então nós temos que ter um plano diretor que estabeleça modelos de solução, como essa, por exemplo, de você fazer novos modelos de ocupação para resolver o problema da mobilidade e outros problemas, né, e outras soluções, e com base nessa estruturação é que você tem que fazer a lei de zoneamento. Então, a nossa lei de zoneamento hoje ela é estruturada dentro de um plano diretor que tem as suas qualidades, tem os seus defeitos, mas eu acho que também o ciclo já foi, nós temos que repensar totalmente. Eu acho que o modelo de ocupação previsto no plano atual está esgotado. Está esgotado. Está esgotado. E falta a participação da sociedade civil na discussão desse plano diretor? Falta. Eu acho que nós não temos ainda um sistema eficiente de planejamento com participação da sociedade civil. Nós temos um modelo de audiências públicas que são feitas em cada subprefeitura, etc., mas eu acho que ainda a população, de maneira geral, não tem participado como deveria. Primeiro que é uma matéria um pouco mais complexa e técnica, e não é por isso que a população não deva participar. Eu acho que falta nós decodificarmos esses processos para que a população entenda isso de uma forma mais eficiente e depois trazer os anseios da população também de forma decodificada para o planejamento urbano. Então hoje, pelo menos o que eu vejo, essas audiências públicas, elas são monopolizadas por pequenos grupos que têm interesses particulares e ninguém ali está pensando a cidade como um todo. Então eu acho que tem que haver participação da sociedade, mas nós temos que estruturar um novo modelo de participação também, porque o que existe não é eficiente. Porque
que é bem isso que você falou, né? Quem consegue se articular e participar, na verdade, está se articulando e participando na defesa de interesses próprios, né? Ou interesses setoriais. Não que os interesses setoriais sejam negativos, são válidos também. Né? Às vezes não são interesses positivos para a cidade, mas não falta, tem que pensar a cidade porque às vezes a composição de todos esses interesses, né, vamos usar a física para exemplificar isso. A física na álgebra vetorial, a gente tem isso, um vetor para cá, um vetor para lá, aí você consegue fazer uma resultante, que nunca é na mesma direção de todos os vetores, é na direção que resulta de tudo aquilo. E é isso que o poder público talvez tenha que fazer. Eu acho que o poder público ele tem que pensar uma solução macro da cidade, né? Entender como é que aquilo funciona, decodificar isso para a população entender o que é, para depois que ele possa então ir lá buscar os interesses setoriais, avaliar aquilo dentro do contexto do planejamento global e inserir aquilo.